Começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanha nesse episódio Rosângela Martins. Continuando o nosso tema sobre racismo e acesso a direitos, no papo de hoje nós vamos falar sobre negritude e identidades. E para isso a gente tem dois convidados. O primeiro deles é o Érico Andrade, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, ele compõe o coletivo Pontes da Psicanálise e é autor de Negritude Sem Identidade, de 2023. Érico, muito obrigada pela sua participação. A gente está muito contente que você está aqui. Eu estou numa alegria danada de estar nessa roda com vocês e bater um papo sobre temas difíceis, mas como eu costumo dizer, né? Quando a gente está numa roda com muita gente negra, a gente está sempre alegre, né? É sempre motivo de comemorar a vida. E falar de coisas difíceis a partir desse elan que é a vida é algo que, de certa forma, pode trazer felicidade. A felicidade, já dizia o poeta e cantor, né? É uma arma quente. Exatamente. E, em seguida, nós temos o Osmundo Pinho, que é antropólogo social e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. Ele atua como professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Recôncavo Baiano da Bahia, em Cachoeira, e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Além disso, ele é autor do livro Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, de 2021, e coeditor com o João Vargas de Antinegritude, o impossível sujeito negro na formação social brasileira, de 2016. Osmundo, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente também está muito feliz com a sua presença. Temos um monte de perguntas para vocês. Oi, gente, bom dia. Que prazer estar aqui com você, Rosângela, Lohane, Érico. Certamente a conversa sobre temas difíceis, duros, mas a dureza desses temas e a dureza da experiência negra no Brasil nunca nos impediu, como disse o Érico, de fazer pontes, de construir alianças, de projetar o futuro, de imaginar, de reimaginar formas de vida e resistência. Bom, gente, como é de praxe aqui para os nossos ouvintes, Osmundo, Érico, eu queria que vocês se apresentassem brevemente, contando como é que as suas trajetórias pessoais e profissionais se relacionam com o tema da negritude e da identidade. Bom, primeiramente, pessoal, eu fiz uma formação em filosofia na qual não tive nenhum autor negro ou autora negra como objeto de estudos. Sim, da minha graduação ao mestrado aqui em Recife, passando pelo doutorado que eu fiz em Paris, né? E eu fiz um doutorado na Sorbonne, né, instituição clássica da França. Tive uma bolsa da União Europeia e cheguei ao Brasil, produzi artigos em revistas de muito impacto aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, sempre entendendo a filosofia como esse lugar de uma universalidade abstrata e neutra, consequentemente aquela que poderia me encaixar, ainda que meu corpo fosse negro. Paulatinamente eu fui me dando conta que a filosofia, longe de ser um lugar de abertura para esses corpos negros, era um lugar pelo qual os corpos negros não apenas foram silenciados, como também foram subjugados ou colocados na condição de inferioridade. Nesse momento, depois de uma reflexão que eu estava fazendo na própria filosofia moderna, que saía da dimensão da racionalidade para os afetos, eu comecei a me dar conta que a filosofia moderna ela não foi incidentalmente racista, mas que ela foi estruturalmente racista. Em outras palavras, não dá para dissociar a modernidade filosófica do projeto colonial que a Europa empreendeu nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX. E ainda empreende hoje de forma muito forte na África. Então eu comecei a me dar conta que os filósofos construíram sistemas filosóficos e esses sistemas, de algum modo, autorizavam esses filósofos a falarem dos outros povos, colocando-os na condição de inferioridade. Foi quando eu escrevi um artigo que foi publicado em 2017 na revista mineira da UFMG, Critério, cujo título era Ao Passar do Iluminismo, o Racismo na Filosofia Moderna. Esse artigo teve um forte alcance nacional e esse artigo também, de alguma forma, abriu um caminho pessoal e também na filosofia brasileira de reflexão sobre o racismo de forma mais estrutural, ou seja, não pegando um filósofo ou outro, mas pegando agora a modernidade como um projeto, que é um projeto também racista. E eu escrevi, então, Negritude Sem Identidade, que saiu ano passado, né? Osmundo e Vargas, vocês estão nas referências, tá? No meu livro, porque essa discussão da negritude e antinegritude é uma discussão que me atravessa. Eu tenho feito essa discussão na psicanálise. Eu tenho um artigo cujo título é justamente Negritude e Antinegritude na Psicanálise,
que é um artigo que foi publicado na revista do Rio, Tempo Psicanalítico. Então eu comecei a me dar conta de que a filosofia podia funcionar como cativeiro. É evidente que a filosofia não se resume à condição de cativeiro, é óbvio, é evidente e indiscutível. Mas é importante que a gente tenha essa noção de que é um projeto, sim, racista, e de que a gente pode subverter esse projeto a partir não apenas dos próprios filósofos modernos, mas, sobretudo, desse grande material de filosofia que é feito por filosofia de povos do sul global. Então, eu comecei a me dar conta da importância de debater não apenas a questão da negritude, mas também a questão dos indígenas, das indígenas, e também debater a filosofia de forma mais ampla, para que ela pudesse corroer essa construção eurocêntrica que marca a filosofia brasileira do ponto de vista de sua formação institucional. Porque do ponto de vista da sua formação de militância e de reflexão, como disse ali Carneiro, a filosofia brasileira ela é negra, né? Assim como é a psicanálise. E eu estou justamente agora empreendendo a tarefa de mostrar a psicanálise negra no Brasil. Bom, é isso, para começar o bate-papo. É curioso porque, em relação à minha trajetória, porque atualmente tenho trabalhado, recentemente, acabei de submeter um artigo, resultado do meu projeto de bolsa de produtividade, discutindo um pouco os processos de emancipação político na Bahia no século XIX, a luta contra os portugueses, mas especificamente o entrecruzamento, digamos assim, multissemiótico de fontes e referenciais, tanto visuais como historiográficos, como literários, para produzir alguns tropos relevantes para, digamos assim, estabilização de narrativas sobre a identidade e sobre as trajetórias de emancipação na Bahia. Não? Muito particularmente me interessa, ainda me interessa e me interessou nesse trabalho, nesse artigo, uma imagem que é um quadro pintado pelo pintor niteroiense Antônio Parreiras, Primeiros Passos para a Independência. Mas o que é interessante nesse diálogo com o Érico é porque a discussão sobre o significado da liberdade parece de modo muito importante, tem aparecido nas minhas reflexões, tanto no material historiográfico, como também num plano assim, de reflexão filosófica, não? Digamos assim, se eu posso falar assim. Quer dizer, o que significa liberdade para os pretos e pretas no Brasil. Não? Nesse período, no século XIX, nas lutas pela emancipação, estava na boca dos senhores de engenho, das elites militares, políticas, eclesiásticas que lutavam contra os portugueses, uma reivindicação de liberdade, não? Toda uma metáfora dos grilhões, do cativeiro, da escravidão, que os brancos escravistas se sentiam em relação aos portugueses. Não? A ninguém ocorria, ou melhor, ocorria, não? Mas a ninguém constrangia reivindicar liberdade quando mantinham escravos escravizados e escravizadas. Não? Então a ideia de liberdade surge, inclusive, no contexto do iluminismo europeu, e eu estou lendo Kant para entender isso melhor. Quer dizer, a ideia de liberdade e a ideia de humanidade surge no contexto da expansão máxima da escravidão nas colônias, não? Nas plantations no Caribe, no Brasil. Então, essa contradição, ou essas ultrapassagens e tensões entre leituras historiográficas e a formulação filosófica da liberdade é algo que tem me interessado muito. Não? Eu sou de Salvador, baiano, natural de Salvador. Nasci e cresci no centro da cidade. Não? Então, na memória de minha infância, o ruído do centro urbano, não? E a paisagem preenchida pelo corpo negro me marcou profundamente. Não? Vindo de uma família negra, baiana, não? Completamente informada por tradições afro-brasileiras, também vivia seduzido pela modernidade e pela modernização. E acho que essa tensão, não? Entre tradição, uma vinculação ancestral, digamos assim, não? E as contradições, como diria, os constrangimentos, não, que a modernidade impõe, acho que conformaram em grande medida o meu interesse e a minha trajetória. A minha tese de doutorado, que eu defendi na Unicamp em 2003, esse ano faz, por incrível que pareça, já 21 anos, não, discutia a formação de sujeitos negros no contexto da redemocratização e também reafricanização. Não? Quer dizer, saindo, esse ano o ILIAE fez 50 anos, saindo do pós-ditadura, organizações como o ILIAE, digamos, reinventaram um lugar identitário para o negro, fizeram novas propostas digamos, de imaginação estética e subjetiva, um contexto marcado pelo autoritarismo, pela repressão, obviamente pela violência e pelos marcos estruturais da antinegritude. Após a defesa de minha tese de doutorado, eu trabalhei no Rio de Janeiro há alguns anos, e o projeto principal, talvez, do qual me ocupei no Rio, eu morei no Rio por 8 anos, um pouco mais, tinha a ver com também formas de
subjetivação imprensadas, não, entre a pobreza, a exclusão e o racismo, não, e apelos de modernização. Tínhamos um projeto de pesquisa etnográfico e também com uma abordagem algo sociológica que desenvolvemos em São Gonçalo, essa cidade da região metropolitana do Rio, mais particularmente num bairro chamado Jardim Catarina. Nesse contexto, a articulação raça e gênero me interessava num contexto marcado por uma experiência de periferialização muito aguda, não? Uma percepção dos próprios sujeitos, não? De uma exclusão muito aguda. Tanto na tese quanto no trabalho em São Gonçalo, já apareciam questões de masculinidade, e foi esse tema que eu passei a trabalhar mais intensamente quando regressei à Bahia, quando passei no concurso no UFRB em 2008. Então, de lá para cá, tenho trabalhado bastante com masculinidade. Nós temos um grupo de pesquisa que tinha um projeto que atuava nesse campo na escola pública, e um pouco da experiência que deu lastro para a minha produção recente, e mais recentemente, então, que eu tenho me voltado para esses temas mais teóricos também do campo da literatura e das artes visuais, ainda com interesse em modernidade, nas contradições da modernidade, que a partir de minha estadia no Texas, em Austin, trabalhando com João Vargas, puderam encontrar uma configuração teórica que me parece mais produtiva, não? Justamente na relação com o pensamento radical negro, com a teoria da antinegritude e com o afropessimismo, que é um pouco a reflexão que eu trago em meu livro Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade. A questão da modernidade e da modernização é um atravessamento que inclusive está presente no meu trabalho de pesquisa em Moçambique, não? Eu tenho um caminho paralelo um interesse paralelo de investigação nesse país africano, e lá também a modernidade, a modernização articulada com a construção do Estado me interessa bastante, na medida, inclusive, em que, como eu tenho discutido, a construção do Estado em Moçambique implicou, tanto no período português colonial, quanto no período marxista ou da Frelimo, na invenção da mulher ou na invenção do gênero como uma cláusula, digamos assim, de estatização da sociedade. Em linhas gerais, um pouco seria essa a minha trajetória, eu diria. Érico, tanto você como o Osmundo tem aí um fio de conversa em comum, mas eu queria que você falasse um pouco do coletivo Pontes de Psicanálise, que todo sábado está na praça pública para fazer atendimento gratuito. Então, conta um pouquinho para a gente como é que surge esse projeto e como é que tem sido o retorno. E, Osmundo, eu também queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre o projeto Brincadeiras de Negão, Subjetividade e Identidade entre Jovens Homens Negros na Bahia. Como é que ele surgiu e quais são os desdobramentos que ele tomou? Primeiramente, esse projeto ele surge de uma tentativa de democratizar a psicanálise em termos materiais e práticos. A minha trajetória é marcada por uma tentativa de coerência do ponto de vista da militância e da minha reflexão psicanalítica e filosófica. Então, eu escrevi um texto na Folha de São Paulo há 2 anos e pouco, que causou uma grande celeuma nacional. Eu recebi respostas em vários jornais do Brasil e de pessoas com muito capital cultural na psicanálise, e meu texto tinha como título Democratizar a Psicanálise. Naquela ocasião, se queria fazer uma graduação em psicanálise, o pessoal estava revoltado, mas o meu texto apontava que a psicanálise era regulada, primeiramente, pelo mercado, é uma área profundamente elitista, branca e burguesa. E isso parece que era estranho para as pessoas, né? Curiosamente, as cotas na formação em psicanálise estão acontecendo agora, depois do meu texto, né? E tem gente que é honesta, o pessoal lá do Rio mandou para mim, dizendo, olha, Érico, hoje a gente está fazendo cotas, o Círculo Psicanalítico do Rio mandou isso para mim, né? Ou seja, reconhecendo que não existia isso. Eu estava falando da formação em psicanálise, como ela é elitista. A psicanálise, para ser atendida, é elitista, e a formação piorou. O cara tem que gastar uma grana enorme. E aí, o que a gente pensou aqui em Recife? Vamos fazer um coletivo, né? Já temos 23 coletivos no Brasil, pelo menos 23 coletivos. Tá? Tem um coletivo em São Paulo, da Praça Roosevelt, com quem eu tenho um forte diálogo, a gente já produziu texto juntos, eu e o pessoal da Roosevelt. O primeiro atendimento da Roosevelt, após a pandemia, eu estava lá, em São Paulo, me reuni com o pessoal. E aí a gente começou a fazer isso aqui em Recife. Atendemos na Praça do Derby, atendemos muita gente negra, tá? Muita gente periférica, eu posso falar disso com mais calma depois. E a gente entende que não dá para falar em inclusão sem materialidade, isso é abstração, né? O Marx já dizia, né? Isso é um caráter ideológico. Por quê? Porque se você não tem uma prática clínica radical, né, você não faz uma mudança na psicanálise de forma estrutural. Então eu optei por estar na praça no sábado de manhã,
no sol de Recife fazendo isso. E não tá atendendo em condomínio ou ficando rico com a psicanálise, porque eu sou professor, nem posso, né? Eu estou de dedicação exclusiva. Então eu terminei fazendo isso um projeto de militância. Eu gosto muito da Sueli quando ela diz, né, que militância e reflexão não se distinguem. E uma distinção entre essas coisas é, na verdade, uma forma de epistemicídio. Então a minha prática tem sido nessa direção, não é? E o livro que eu escrevi agora, Negritude Sem Identidade, o primeiro capítulo, Osmundo, é para mostrar como o racismo ele acontece nesses filósofos. No caso de Kant é descarado, mas no caso dos outros acontece na hora que estão discutindo a diferença da riqueza entre as nações, para dizer que as pessoas da África são pobres porque são negras. Então isso não é um acaso, né? É impressionante como a gente não tinha relacionado, aqui no Brasil pelo menos, de forma clara no livro e sistemática, como a colonização ela coincide com esse discurso de humanismo europeu. Né? E não é, eu diria nem que é uma contradição, na verdade é um projeto, porque esse humanismo sempre pressupõe que o humano é europeu, e o resto a gente pode escravizar, pode usurpar, pode fazer tudo isso, né? Então, de alguma forma, isso está tão evidente, é tão entranhado na gente, que a psicanálise brasileira, ela sequer tomava a questão racial como problema. Isso não era um problema. Isso passa a ser um problema quando as pessoas negras começam a criticar. Né? Inclusive, a autora do prefácio do meu livro é justamente Ezidia Batista Nogueira, daí de São Paulo, né, que é uma mulher negra que escreveu A Cor do Inconsciente. E ela já tinha escrito isso há 10 anos atrás. Aí depois de 10 anos que foram atrás dela para publicar o livro. Então, assim, é só para mostrar como a filosofia e a psicanálise são coisas que me atravessam, elas estão entrelaçadas porque elas são projetos da branquitude e cabe a gente, que acredita nessas duas disciplinas, que é o meu caso, tentar enegrecê-las. Ou mostrar como elas já são negras, na verdade. Como a filosofia brasileira e a própria psicanálise. Bom, no caso da minha disciplina, antropologia, não preciso nem me estender muito para enfatizar a relação da antropologia social com o colonialismo. Né? Quer dizer, tanto do ponto de vista assim, de que o colonialismo armou o cenário, não? Para que o encontro etnográfico pudesse se desenvolver, em África principalmente, não? Como também muitos antropólogos cooperaram ativamente com governos coloniais, não? Na África do Sul, em Moçambique, em Angola, na Namíbia, mesmo do ponto de vista assim, da teoria antropológica, que é uma das minhas áreas de interesse principal, de atuação principal, não? Vemos como alguns conceitos eles foram forjados de algum modo, justamente, Érico, transcendendo essas oposições entre material e ideal, não? Porque um conceito como o conceito de mentalidade africana, tanto ele foi forjado materialmente no encontro etnográfico, no solo africano, num cenário definido pela violência colonial, pelo estabelecimento de políticas, de perímetros, não, de fronteiras, de instituições coloniais no contexto africano, como ele foi também produzido, forjado para acomodar, digamos assim, um projeto colonial europeu, sob uma feição ideológica e dar sentido a ele no interior da própria teoria antropológica. Não? Então, africanos pensam por participação, não são racionais, não distinguem, digamos, não observam os princípios fundamentais lógicos, e isso significa a sua própria inferioridade social, não? É uma incapacidade mental como justificativa de uma, talvez mais do que incapacidade, de uma minoridade, não? Social, que então justifica e reivindica a tutela. Tanto uma tutela administrativa colonial, como uma tutela epistemológica. Não? Então, era o que apontou. E certamente desafiar as oposições entre material e ideal faz parte de uma agenda emancipatória negra, com certeza, no mundo moderno. Mas, falando um pouco sobre o trabalho do Brincadeira de Negão, muito interessante, não? A pergunta, agradeço. Primeiro, assim, Brincadeira de Negão é o título de uma música, de uma canção. Há uns 10 anos atrás, digamos assim, havia na Bahia aqui uma febre da fusão do pagode baiano, não? Que não é o pagode romântico do Sudeste, não? Tem outra estrutura rítmica, outro complexo discursivo, semântico, assim, mobiliza outro tipo de imaginário, o pagode baiano. Então, uma fusão do pagode baiano com o funk, do qual, de fato, há maior aproximação. Então, havia na Bahia, o chamado pagofunk. E havia uma música de pagofunk chamada Brincadeira de Negão, que, em seu sentido, para a gente, sintetizava, como a gente sugeriu, de modo certamente provocativo, uma estrutura elementar da masculinidade negra, porque incorporava sexualidade, raça, violência, desejo, digamos assim, nessa chave, digamos assim, colonial e crítica, digamos assim. Talvez eu possa depois explicar melhor o que eu quero dizer com isso. O projeto Brincadeira de Negão se
desenvolvia numa escola pública, não? No Recôncavo, primeiro em Cachoeira e São Félix, que são cidades próximas, não? É apenas um rio divide as duas, o Rio Paraguaçu, depois, posteriormente, apenas em São Félix, por razões assim, operacionais, digamos assim. Não? E a gente buscava investigar, mas também construir junto com os jovens interlocutores sentidos e significados para a masculinidade negra, juvenil e periférica. Não? Eu digo construir junto porque era certamente o pressuposto teórico e metodológico do projeto, não produzir um conhecimento de sobrevoo, não? Sobre ou objetificando meramente, capturando a subjetividade, o imaginário, a vida, não, desses jovens em quadros teóricos pré-formados, não? Mas o construir através de metodologias críticas, não, conhecimento comum compartilhado. Mesmo porque a nossa equipe, uma equipe multidisciplinar, possuía diversos integrantes que tinham um perfil sociológico assim muito próximo daqueles que seriam nossos interlocutores, os jovens estudantes do ensino médio dessa escola pública. Não? Então, a questão de método, para a gente era muito importante. Como construir a metodologia, como não fazer antropologia, replicando não? As velhas práticas coloniais, os velhos vícios não? Metodológicos, que têm consequências, obviamente, no tipo de inscrição etnográfica que é produzida. Então, nós propusemos e realizamos atividades tanto de caráter assim mais etnográfico, como também de caráter mais intervencionista ou crítico, às vezes com muita tensão. Então, Constituição, tivemos alguns embates, quando primeiro nós propusemos um debate sobre a história do candomblé na região, a um autor, um historiador que não local, mas que é filho da região, o Edmar Ferreira, ele tem um livro muito lindo chamado O Poder dos Candomblés. Ele faz uma história da formação das casas de santo em Cachoeira, não? E propusemos o debate na escola, não foi possível. A diretora nos disse, alguns pais vão ficar incomodados de trazer esse tema para a escola pública. Outro momento de tensão quando propusemos uma discussão sobre gênero e sexualidade que ia terminar com a performance de um artista, de uma drag queen local. Também não foi possível, porque segundo a direção, os pais, novamente, iam ficar incomodados, etc., então não ocorreu. Então, um pouco para mostrar como nós navegávamos nesse ambiente. Nesse ambiente foram produzidas trabalhos de conclusão de curso, de graduação em ciências sociais, dissertação de mestrado e também uma tese de doutorado, ou duas, na verdade, não? Com base na experiência, porque, como eu disse, a equipe era grande, eu era apenas o coordenador. Meu interesse em masculinidades negras, como eu falei anteriormente, vem de outras etapas de minha trajetória na tese de doutorado, discutindo assim essa paisagem não? De novas subjetividades negras na Bahia. Uma das figuras que emergiu no contexto e na reflexão é a figura do Brau, não? Então, nos anos 80 e 90, havia um vetor, digamos assim, de subjetivação, de estetização de si, que era chamado pela classe média, pela imprensa, como Brau, não? Com sentido pejorativo. Mas o que é interessante é que os próprios jovens reivindicavam a identidade de Brau com a referência a Brown, não? De James Brown. Então, a conexão com essas correntes da diáspora negra. Esses jovens se vestiam de cores aberrantes, faziam uma performance pessoal bastante multicolorida e diaspórica, que parecia a classe média algo feio, né? Algo cafona, algo brega, mas para eles próprios era algo positivo. Então é fácil ver nesse caso como o próprio corpo era uma fronteira de disputa, não? De reinvenção de si, de jovens homens negros. Depois no Rio reaparece essas questões de masculinidade, porque o que acontece? A literatura antropológica sobre gênero e sexualidade em comunidades populares ou periféricas insistia de que pobres seriam não modernos, não? Há textos clássicos que dizem, na Zona Sul carioca, não? Na classe média carioca, há um padrão de relacionamento de gênero mais igualitário, mais moderno, mais individualista. Os pobres seriam holísticos, seriam não modernos, arcaicos, não? E isso tem a ver também com o modo como se concebem as relações homem e mulher, não? Então, os jovens pobres seriam mais patriarcais. Vejam vocês. Quer dizer, o que é possível fazer na argumentação antropológica no Brasil, ou o que foi possível fazer, atribuir tal qual o pensamento colonial atribuir aos africanos minoridade, o pensamento antropológico branco no Brasil atribuir aos pobres pré-modernidade, não? Isso foi, eu espero, contradito por nossa pesquisa em São Gonçalo, não?
Os jovens eram modernos, eram individualistas. E as mulheres não estavam submetidas a uma opressão patriarcal. Havia conflito de gênero. Então nós propusemos o conceito de guerra dos sexos para pensar um pouco as contradições e antagonismos. Não é que os rapazes, eventualmente, não projetassem ideais patriarcais, por exemplo, separando a fiel e a amante, o que naquele momento aparecia muito assim no repertório cultural, mas é que as mulheres não se conformavam a isso, não? É claro, e havia então contradição e conflito. Então isso trouxe um pouco um pano de fundo para o interesse que nós depois desenvolvemos lá em Cachoeira, nesse projeto Brincadeira de Negão. O meu trabalho interpelou bastante, digamos assim, a música popular, o pagode, não, como proxy, quer dizer, como aproximação para vetores de subjetivação e estetização da vida cotidiana, não? Com duas, digamos assim, duas matrizes, como identifico, principais, não? Uma identificada que eu chamei de putaria, que enfatizava a sexualidade, não, em relação à raça e as contradições e ambiguidades que envolvem essa performação, e a outra vinculada a que eu chamei de tiroteio, não, que reflete, que significa, de certo modo, a formação de uma estrutura de sentimento juvenil e masculina atada à violência de Estado. Tanto a putaria quanto o tiroteio aparecem representados na música popular e conformam, de modo reflexivo, a própria identidade dos jovens. Érico, pensando aqui no sistema educativo como um poderoso instrumento de controle social e cultural das classes dominantes, como já dizia Abdias do Nascimento, em um de seus artigos para a Folha de São Paulo, Excelência ou Qualidade, você diz que a busca pela excelência força todas as pessoas a atingir um padrão que muitas vezes só pode ser alcançado com um adoecimento. Considerando o fato de que quem vive nessas situações provocadas por diversas violências sociais, estruturais, pode ter mais dificuldade de alcançar essa excelência, gostaria que você comentasse sobre essa forma sofisticada de exclusão social, de racismo, pensando nos corpos dissidentes que cada vez mais têm ocupado as instituições públicas. Maravilha de questão, assim, eu acho extraordinária. É engraçado que a gente conseguiu perceber que a palavra mérito, por exemplo, ela compõe em algum nível uma gramática que nós podemos chamar de racista, né? Ou seja, a ideia do mérito, da meritocracia, é uma ideia que funda no Brasil a noção de que as pessoas merecem estar no lugar que estão, ainda que e escondendo, consequentemente, as divisões raciais que formam a filosofia brasileira, que formam a Universidade Brasileira. Só para deixar claro, gente, as primeiras universidades do Brasil elas são feitas para a branquitude. É a Faculdade de Medicina da Bahia, para cuidar das pessoas brancas, e as faculdades de Direito de Recife e São Paulo, que é justamente para garantir propriedade. E as pessoas negras só entravam nessas faculdades como cadáveres, como eu digo no meu livro, Negritude Sem Identidade. Elas estavam proibidas de entrar. Né? E isso reflete hoje, né? Na gente aqui, nesse momento. Né? Eu sou a única pessoa na minha família inteira, primo, avô, o cão, quem é doutor. Então, assim, isso não é... A minha avó era analfabeta. Então, assim, essas reflexões sobre meritocracia, elas conseguiram avançar, mas elas conseguiram avançar a partir do momento que a gente entendeu que a meritocracia é também uma forma de racismo. E, em algum sentido, a excelência, quando colocar assim uma discussão sobre o que ela pode servir também de instrumento racista. Ou seja, primeiramente, temos que discutir o que é excelência. Quem é excelente? O que é ser excelente? Porque a excelência universitária é uma excelência calcada no ideal da branquitude. Ela é construída no ideal da branquitude e no ideal de forte competição e de adesão inconteste ao capitalismo. A estrutura universitária é uma estrutura profundamente capitalista. Então, o que a gente percebe é um adoecimento generalizado, isso não só no Brasil, porque é muita coisa do espírito do tempo, né? Quando eu escrevi esse texto na Folha de São Paulo, coisas trágicas aconteceram, né, como estudantes. Logo depois desse meu texto ter sido publicado, um estudante negro de Universidade de Excelência cometeu suicídio. Isso me mobilizou muito na época, eu fiquei muito chocado com essa notícia. Obviamente eu não falei nada na época, nem vou falar com a universidade, nem nada disso agora, mas isso me mobilizou muito, porque era exatamente o que eu estava discutindo, da forma mais trágica possível. Porque é óbvio que ninguém se mata por uma razão X ou Y, mas isso compõe a camada de exigência que muitas pessoas não suportam. E não suportam, isso está mostrado em níveis de adoecimento. E aí também saiu, nessa mesma época que eu escrevi esse texto na Folha, um artigo na Nature
mostrando como as pessoas mais vulnerabilizadas socialmente eram as que mais sofrem com esse tipo de exigência de excelência. Muitas pessoas dizendo assim, olha aí, as cotas foram legítimas, porque, veja, as pessoas negras já conseguem ser excelentes como as pessoas brancas. Se elas não fossem, as cotas não eram para ter, não? As cotas têm que existir porque o Brasil tem um déficit, uma dívida impagável, como diria Denise Ferreira da Silva. Uma dívida impagável. O Brasil tem que ter cota porque o Brasil tem que reparar uma história de mais de 300 anos de escravidão. Então, a presença de corpos negros na universidade, ela pôs em questão não apenas o fato óbvio que nós podemos ser excelentes nesse padrão de branquitude igual aos brancos, mas não é sobre isso que a gente... Não é apenas isso que a gente deseja. A gente deseja também que a universidade deixe de ser branca do ponto de vista epistêmico, o que inclui, inclusive, uma discussão sobre a própria noção de excelência. Osmundo, tem um texto seu no Gelé 10 que você faz uma discussão muito bacana sobre o pagodão baiano, que eu particularmente adoro, a partir da Lei 19.137 de 2012, que pretendia impedir que as verbas públicas fossem empregadas para artistas que rebaixassem a imagem da mulher e estimulassem a violência contra ela. Bom, mais de 10 anos se passaram e os ecos de perseguição postos às músicas e matrizes afro-brasileiras, elas seguem em vários cantos do país. Aqui no Sudeste sempre me vem à mente a questão do funk e todo um desconhecimento a respeito desse gênero musical e uma série de violências simbólicas e físicas atribuídas às pessoas que se identificam com ele. Então, eu queria te perguntar quais são as implicações políticas quando a gente pensa música e identidade nesses gêneros populares, considerando essa estrutura como uma máquina de produção de subjetividades e de identidades sociais. Porque me parece que esse imaginário político, marcado por uma moralidade cristã, ainda é tão forte que ele nos nubla uma possibilidade de um olhar mais complexo para esse tema, inclusive na proposição de políticas públicas. Quer dizer, como você apontou, há anos atrás, um conjunto de atores, de atrizes aqui na Bahia, que incluía feministas brancas, acadêmicas, políticos de esquerda, alguns parlamentares com mandato na Assembleia Legislativa, propuseram uma lei que ganhou as ruas com o nome de Lei Anti-Baixaria, não? Que haveria a percepção popular e, em parte, de setores esclarecidos, não? Ou iluminados da sociedade baiana, de que a música, que o pagodão era baixaria, não? Que mobilizava o que era baixo. Mas é óbvio que baixaria implica tanto a dimensão assim, material, física, quase que fisiológica, não? Como também remete a essas conotações sexuais, não? De indignidade, de vilania, de descontrole corporal pessoal, não? Quer dizer, estigmas associados à própria conformação da negritude, digamos assim, ou da antinegritude, em termos globais e, digamos, históricos. O tema e a discussão tomou as ruas da cidade e, de um modo, acho que muito significativo, não, eu diria, e muito agudo também, parecia opor o homem negro à mulher, não? E reposicionar o homem negro nesse lugar do predador, não? Do sujeito ameaçador, do abusador sexual, não? É um estereótipo que reaparece na história em diversos momentos, em diversos contextos, não? Na África, nos Estados Unidos da América, no Brasil. Então, como desconsiderar a historicidade envolvida na discussão? Então, esse é o meu argumento principal naquele contexto. Como desconsiderar, como você aponta, a história recorrente, não, de perseguição e abuso a formas culturais expressivas negras, a música negra, a tradição negra de estar junto, de celebrar, de dançar, de cantar, de fazer músicas. Desde o século XIX, a música popular faz referências sexuais, né? Alusões ao duplo sentido da sexualidade, porque, claro, a sexualidade faz parte da vida. E o modo como as culturas africanas entendem a sexualidade é muito diferente, não? Como eu disse, eu estava há pouco tempo atrás na África do Sul, e é fascinante ver como as mulheres africanas é perceptível, tem outra relação com o próprio corpo, né? Com os homens, não? Digamos assim, livres, não submetidas, não, aos regimes morais sexuais, digamos, ocidentais, a um poder feminino africano que tem a ver justamente com a sexualidade, não? Mas não assim, é claro, para o pensamento ocidental, europeu, cristão, não? Que separa corpo e mente e vê o corpo como algo negativo, não? Como uma morada do pecado, do vício, da corrupção, da degradação, e a sexualidade como um portão do inferno, não? Mais ainda, a sexualidade da mulher, não?
e mais ainda da mulher negra, é claro. Não? Tudo isso reinstitui um lugar de policiamento de violência para a cultura negra, para formas expressivas negras, no funk, no pagode, no samba nos anos 30, no Brasil 40, na capoeira, e assim por diante. Não? O que é curioso, não? O que numa certa quadra histórica é visto como degradante, como não cultural, como lixo cultural, como não música, na quadra seguinte é apropriado, é canibalizado, não? Para falar em termos modernistas, é antropofagizado de um modo fetichizado pelas correntes dominantes da cultura nacional. O que antes era o estigma racial, era a imoralidade, não? Era o lixo cultural, hoje é a música nacional. Tudo bem que a gente passa um verniz de bossa nova para ficar mais palatável, ou mais aceitável, ou mais harmônico. E mais importante, é óbvio que para a tradição cultural africana ou afro-brasileira, ou amé-africana no Brasil, arte e vida não estão separados, não? Então o samba, o funk e o pagode não são apenas gêneros musicais ou formas estéticas, são modos de relacionamento com o próprio corpo, com a própria história do negro, não? A lei foi inócua, é claro, não deu em nada, não serviu para nada, só para reforçar o estigma contra a música popular negra, as músicas de caráter licencioso, não? Ou de conteúdo sexual na Bahia seguem a todo vapor. Não dá para esquecer que em tempos coloniais, ainda hoje, não? A moral e a moral sexual era uma linha divisória, não? Entre sujeitos dignos e indignos, entre pessoas plenamente humanas e aquelas quase humanas ou para-humanas, porque justamente submetidas ao próprio corpo, aos próprios apetites, não? Incapazes do pensamento reflexivo, crítico, não? Da liberdade, digamos assim, ao fim e ao cabo, não? Porque prisioneiras da própria afetividade, da própria sexualidade, do próprio corpo, não? Então, mais próximo dos animais. Então, se comportar de modo moral, tal qual o Érico aponta, segundo padrões europeizantes, não? Seria uma carteira de identidade, seria o, vou dizer, a carteira o passe, não? De acesso para o mundo branco civilizado. Só que não, é claro. Nada garante o acesso pleno de sujeitos negros ao mundo branco, a integração social. Não adianta a respeitabilidade, não adianta a roupa bem cortada, não adianta o diploma de doutor, não adianta o comportamento sexual autocontido, nada disso apaga, não, a marca indelével da negritude, não. Eu queria pegar um pouco no que o Osmundo disse com relação à cultura negra, porque o segundo capítulo do meu livro, Negritude Sem Identidade, é justamente para mostrar como a corporeidade ela foi o lugar para o qual o racismo se voltou na construção de uma identidade negra. A gente sabe que a palavra negro, a raça negra, isso é uma construção da colonialidade, não tem sentido na África do século XVI dizer que as pessoas eram negras, até hoje é algo estranho, mas naquela época não tinha sentido algum. Da África subsaariana eram pessoas de diferentes lugares, culturas, enfim. Então esse negro ele é um achatamento ontológico, um achatamento que é próprio do racismo, que é um achatamento que coloca todo mundo igual quando as pessoas são diferentes, né? Então as pessoas negras são diferentes, inclusive são diferentes do ponto de vista do fenótipo, tudo mais, né? Depende do lugar da África, as pessoas têm fenótipos diferentes. E aqui no Brasil isso é mais forte ainda, porque no Brasil, para o Brasil vieram pessoas escravizadas de diferentes lugares da África, e que não necessariamente lá eles dialogavam entre si, e passavam a dialogar aqui no Brasil. Por isso que eu digo que se teve uma miscigenação no Brasil, foi uma miscigenação entre pessoas negras e indígenas, que dá esse caráter singular do Brasil. Eu acho que esse é um ponto relevante, né? Parece que a miscigenação é sempre pensada da ótica do branco, quando na verdade ela é fruto de uma relação entre pessoas negras de diferentes lugares da África e pessoas indígenas. E eu digo isso para insistir na ideia da corporeidade como um elemento de elaboração do sofrimento. Então, de algum modo, eu vou mostrar no meu livro que, primeiramente, as pessoas negras nunca foram subservientes. E um exemplo que eu dou, né, em palestras e em vários lugares é o próprio frevo, né? E a capoeira. Por quê? Frevo e capoeira eles têm uma proximidade muito grande do ponto de vista de sua origem. A gente não sabe exatamente bater o martelo em qual é a origem, mas há vários passos de frevo que são passos de defesa diante de golpes. Como a própria capoeira, ela tem um estatuto muito interessante, porque ela é dança, ela é jogo e ela é luta. Porque não existir e resistir nas pessoas negras são condições que são coengendradas. Em outras palavras, acontece ao mesmo tempo. Então a cultura negra é uma cultura marcadamente da corporeidade. E isso não é apenas um resultado de uma resistência ao processo de colonização, mas é também um reconhecimento de que esse corpo negro é o corpo encantado da Ubanda, ou seja, não é um corpo cartesiano no sentido do projeto da modernidade cartesiana de colocar o espírito como algo elevado e o corpo como algo inferior.
Uma das formas do racismo em Kant é justamente aquele racismo que a gente pode chamar de científico, claro, mas um racismo também estético e epistêmico. Por quê? Porque Kant dizia, olha, sabe que as pessoas negras são inferiores porque elas adoram a cachoeira, adoram a lua, o sol. Elas não têm a concepção de um Deus abstrato como nós temos. Ou seja, a ideia de colocar a própria abstração, primeiro, separada do corpo, segundo, como patamar de superioridade, ela é duplamente equivocada. Ela é equivocada porque não há separação e ela é equivocada porque não tem sentido de colocar hierarquias nas formas de existir humanas quando se trata de coisas que são manifestações da diferença. E que não é possível quando se tem um projeto identitário como se tinha o projeto identitário da branquitude filosófica moderna, como eu mostro no livro. Ou seja, a cultura negra é a cultura do movimento. Então esse movimento é corpo. E por isso que dança e música não se separam. Elas confluem, para usar a linguagem aqui do Negro Bispo, no que diz respeito à cultura negra. Mas eu quero chamar a atenção nessa discussão sobre cultura popular, quer dizer, primeiro, nessa dimensão fetichizante, não? Quer dizer, a cultura negra é interessante como um objeto de consumo, como uma mercadoria, não? E mercadoria quer dizer, necessariamente, alienação. Quer dizer, o conteúdo, o material, o enraizamento, digamos assim, no solo da experiência africana é dissociado, é rompido, é quebrado para que a cultura, o pagode, o samba, a capoeira, etc., se torne mercadoria, não? Definidas por um valor de troca, não? Por um preço qualquer. Isso implica necessariamente em uma alienação da cultura negra, do sujeito negro. Então, a cultura negra, o pagode, por exemplo, o baiano, é bem-vindo em espaços da elite branca, mas não os próprios pretos e pretas. Não? O funk, eu sei, nós sabemos, não, faz sucesso em boates de luxo, em São Paulo, no Rio, mas não as pessoas pretas que inventaram o gênero musical, não? E assim por diante. Então, a cultura negra é boa, mas pessoas negras não são legais, não? Por fim, sobre o Covid, a Lohane comentou, não? A gente sabe que em Belém, não? O trabalho doméstico foi considerado pela Câmara de Vereadores como um serviço essencial. Então, durante a Covid, as empregadas eram obrigadas a trabalhar, ou eram autorizadas a trabalhar, porque o trabalho doméstico era um serviço essencial e as pessoas da classe média branca não tinham como lavar o próprio prato, ou passar a própria roupa, fazer a própria comida, precisavam, como diz o Whindersson, não? A negritude é essencialmente um recurso para as pessoas brancas. Não? Psicanalistas negras, como a Neuza Souza Santos, a própria Isildinha Batista, né, que são referências muito importantes no seu trabalho. E eu vou trazer aqui um trechinho do prefácio, que a Isildinha, inclusive, é muito generosa ao fazer esse prefácio no seu livro. Vou ler um trechinho aqui. Do olhar do outro, um estereótipo se constrói. Logo somos aprisionados no corpo negro, tornando tal estereótipo uma realidade psicológica. A mancha negra é a mancha da imperfeição, o signo que atravessa os mais diferentes códigos sociais. O negro trava uma luta eterna para ser incluído. No limite, a inclusão nunca é obtida, porque o corpo negro sempre permanecerá como marca da exclusão. Nesta perspectiva, gostaria que você nos explicasse quais os impactos do racismo na saúde mental, sobretudo quando pensamos nessa corporeidade negra experienciada que vocês acabaram de falar, na verdade, né? Eu estava pensando nisso hoje, curiosamente, tentando fazer uma análise da minha vida, né? Sempre penso sobre essas questões, tanto na minha análise pessoal quanto na minha vida cotidiana. Eu estou pensando um pouco no que eu vivi e nas violências que eu sofri na minha adolescência e infância, lá no Engenho do Meio, no bairro aqui do subúrbio de Recife. E eu era um cara que estudava no colégio classe média, então eu vivi essa coisa, tá no subúrbio, tá na classe média. E aí o meu livro, no último capítulo, ele fala um pouco da minha própria experiência e como eu vou lidar com isso na psicanálise, né? Entendendo que a psicanálise ela tem que ser racializada. Por quê? Porque parte significativa do sofrimento das pessoas negras está atrelada ao fato de simplesmente elas serem negras. E quando eu faço um esforço de memória para perceber quem eram os alvos de bullying, que a gente chama bullying hoje, né? Quem eram os alvos de crítica, quem eram as pessoas que eram colocadas como estigmatizadas, eram as pessoas negras. E mesmo quando a pessoa negra tinha destaque, ela era também motivo de sofrer violência. Eu lembro que eu era jogador de xadrez da rua, né? E do colégio, enfim. Isso não era para um corpo negro ser, naquela concepção. Eu lembro que um cara ficou tão revoltado uma vez comigo de tanto perder no xadrez que ele queria partir para cima de mim, um cara branco. E eu fico vendo como isso era muito forte na minha adolescência e infância.
Então é como se o meu corpo ele fosse desautorizado de estar em um lugar de destaque. Sendo que eu era líder do Grêmio da escola. Então, assim, de alguma forma, o meu corpo ele desafiou isso, né? E hoje eu percebo quanto dessa violência não foi usada por mim, não foi, diríamos assim, não foi defendida por mim por meio da ideia de que eu era pardo, que eu não era negro. Embora, claro, meu apelido era negão, chocolate, enfim, brown, marrom. Então, eu tentava dizer que era pardo, por vezes não sofria tanto, mas eu percebo que eu estava sendo o tempo todo racializado por ter um corpo negro. E quando eu faço minha clínica psicanalítica com pessoas negras, além do coletivo que eu componho e atuo, eu faço uma clínica psicanalítica social particular, e nessa clínica de 6 pessoas que eu atendo, 4 são negras, eu percebo o grau de destruição subjetiva que o racismo faz. Porque você percebe que, na verdade, a gente foi feito para não estar nos lugares de espaço de aparecimento e de poder. E muitas vezes, quando a gente consegue atingir esses lugares, a gente se culpa. A gente se culpa muito mais que o branco se culpa. A gente se autodeprecia, como diz a própria Zildinha. A gente se sabota com mais frequência. E você percebe como o racismo destruiu subjetividades negras. E nem todo mundo tem o privilégio de fazer análise, como eu faço há 9 anos, para lidar com isso. E é por isso também que eu faço essa psicanálise social, porque eu sei que isso vai decidir a vida de pessoas, pô. O que eu queria perguntar para vocês, inclusive a respeito das coisas que a gente está conversando aqui, principalmente para você, Osmundo, é que seu trabalho ele possui uma gama de intelectuais centrais na discussão sobre o mundo negro no Brasil. Então, desde a Beatriz Nascimento, eu sou a crítica historiográfica da escravidão, o Abdias Nascimento, eu sou leitura e interpretação do genocídio negro, a Lélia Gonzalez e a noção de americanidade, enfim. Mas uma das coisas presentes no seu livro do Cativeiro, Antinegritude e Ancestralidade, é uma discussão a partir do pensamento afropessimista. Você levanta algumas premissas, né? Que é um desses conceitos que, ao ir para as redes sociais, eles são esvaziados de seus significados, ou muitas vezes as pessoas não sabem o seu significado. Então, será que você pode explicar de uma maneira muito breve o que é o afropessimismo e o que interessa deste pensamento para a gente pensar a compreensão do racismo no nosso país? Bom, primeiro assim, que afropessimismo é um termo que Frank Wilderson III, o crítico de cinema, professor de escrita criativa, ficcionista, teórico afro-americano empresta, vem de outro contexto, no contexto africano, significa, de certa forma, uma certa falência no debate no continente africano, uma certa falência do Estado ou das sociedades africanas de superar o legado do colonialismo. Não? Todo mundo sabe, quer dizer, todo o drama não? Da formação nacional pós-colonial em África, não? Os sucessivos, quer dizer, tanto a dependência colonial, o modo como as dependências foram às vezes construídas, mantendo intactos os laços econômicos mais que políticos, não? Entre sociedades africanas ou os novos estados nacionais e as antigas metrópoles. Todo mundo sabe das dificuldades de administração dos conflitos internos, não? Que emergiram, que foram gestados nesses novos estados nacionais, conflitos que às vezes aparecem como sendo étnicos, mas que tem muitas vezes um fundo econômico de fato realmente, não? Todo mundo sabe também todos os vícios, não? Que as elites políticas africanas, digamos assim, abraçaram e seguem perpetuando, não? Os golpes, a repressão, a violência, não? Que são temas muito importantes para o debate político, cultural, enfim, histórico em África. Não? Então o afropessimismo surgiu nesse contexto. Não? Quer dizer, por que a África não dá certo, digamos assim? Mas o Wilderson, que passou um período na África do Sul, não? Como ativista no Partido Comunista e no Congresso Nacional Africano, um ativista da ala radical do CNA na África do Sul, o Wilderson retraduz o afropessimismo de outra forma, não? Enfatizando, digamos assim, a incompatibilidade estrutural, essencial, metafísica, no modo como ele aponta, não? Entre o negro e o mundo. Ser negro é ser um personagem impossível, não? Inassimilável, inabordável, irrepresentável. Há um conjunto de negatividades que tornam esse lugar, o lugar do negro e da negra, um lugar de aguda contradição ou antagonismo, no modo como ele diz.
é antagonismo mais do que contradição, porque o Wilderson não acredita em uma superação dialética, né? Então, se trata de fato de uma impossibilidade. Não há... Onde está o mundo antinegro, o mundo ocidental, o mundo da racionalidade cartesiana, o mundo do capitalismo, o mundo da coerência entre uma idealização de si do sujeito e sua materialização? Onde está esse mundo? Não pode estar o negro. Então o negro é a negação em seu grau mais extremo e agudo. E nisso ele segue a Fanon, é claro, a Franz Fanon. O Wilderson atribui essa formulação a outros autores que nem sempre aceitam, não? Então, por exemplo, Saidiya Hartman, para Wilderson, que foi a mentora de Wilderson, seria pessimista. Ela não concorda com ele exatamente, não? Assim como também a Tia Mbembe, não? Que o Wilderson refuta ser uma influência, mas o próprio Mbembe diz, não, eu não sou pessimista, quer dizer, nesse sentido. Porque, de fato, o modo como o Wilderson apresenta o cenário não deixa muita margem para visualizarmos uma utopia ou uma superação. A superação é a destruição do mundo, não? No sentido material e também no sentido cosmogônico, digamos assim, não? Autores como Fred Moten discutem o lugar da experiência negra no contexto da antinegritude, porque o Wilderson insiste. Não adianta trazer a historiografia, não adianta trazer a experiência da cultura negra, da resistência negra, porque tudo isso se dá já dentro de estruturas antinegras, não? Moten diz, apesar da antinegritude, da negação, da violência fundamental, não, porque o Wilderson associa a posição do negro na contemporaneidade ao que ele chama de, assim como Vargas, não, a posicionalidade do escravo. Somos ainda escravos, escravas, escravizados, escravizadas. Como também, de um modo, diz Hartman, não, a escravidão não acabou. Vivemos em seu rastro, o livro de Christiana Sharp, que acaba de ser no Brasil, em inglês, In the Wake, na verdade, insiste nisso. Vivemos ainda na esteira do navio negreiro, né? Mas, então, como eu dizia, outros autores como Moten insistem que a historicidade negra, quer dizer, se projeta como vida negra, não? Então, há uma tensão que me parece interessante e muito fecunda, não? Entre uma estrutura, o Wilderson diz, que se define no mais alto nível de especulação. Em seu livro sobre cinema, Red, White and Blue, ele diz, ora, Marx instituiu o trabalhador, não? O proletário, como fundamento ontológico de sua teorização. Não? Freud instituiu o sujeito sexual, a sexualidade como esse fundamento, e Eucanto instituiu o escravo como fundamento de um pensamento especulativo no mais alto nível. Não? Então, Wilson diz, nesse nível especulativo filosófico, a história não importa. Não importa a experiência, não importa a fenomenologia, mas outros dizem que não, o que importa sim. Então, um pouco também essa tensão que eu procuro discutir em Cativeiro, levando em conta a tradição afro-brasileira, não? Do pensamento negro, que diz o contrário, que diz que nós não somos escravizados ou escravizadas, nós somos africanos e africanas. A escravização foi um acidente, digamos assim, a escravidão é contingente, foi uma violência transitória e temporária que não apagou, digamos assim, a profundidade, quer dizer, que não destruiu o núcleo originário ontológico, não, para a negritude, que tem a ver, obviamente, com a africanidade ou com a ancestralidade. E por isso, então, um pouco esse diálogo que eu busco estabelecer no Cativeiro. E aí, pensando um pouco assim nessa ideia do racismo e acesso a direitos, a gente não pode deixar de mencionar que o golpe civil-militar acabou de completar 60 anos, né? Pergunto aqui, para encerrar, a ditadura, na verdade, foi um período em que as técnicas de tortura e violência foram aprimoradas para a população negra e a maneira como são aplicadas nos territórios periféricos até hoje? Faz sentido isso? Faz total sentido, e eu gosto de dizer que a ditadura militar ela é uma continuidade do projeto de modernidade brasileiro. Tá? Pega a propaganda da ditadura militar, está no YouTube, vocês podem ver, fácil acesso, sobre a Amazônia. O que é que eles dizem? Uma terra sem homens para homens sem terra. Vamos desbravar esse inferno verde. Cara, isso está escrito, está dito. Isso quer dizer o quê? Que, primeiro, pressupõe que não há pessoas lá, e é por isso que os Yanomamis até hoje estão morrendo. O que foi decisivo para esse processo de extermínio dos povos indígenas foram os militares. Os militares foram decisivos para a colonização e destruição da Amazônia. Uma colonização que a gente pode chamar interna. Porque o discurso do progresso, o discurso da evolução, do crescimento, é um discurso que ele é, por excelência,
excludente. Excludente dos corpos indígenas, excludente dos saberes indígenas, excludente das pessoas negras. O discurso de modernidade, ele estava presente na ditadura militar, e ele justamente não suportava que a cultura negra fizesse parte do que a gente poderia chamar de Brasil e daquilo que poderia ser um Brasil moderno. Então, o discurso da ditadura militar e a sua prática foi de perseguição à cultura negra de forma radical e irrestrita. Muitas pessoas negras foram mortas aqui em Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem o DOI-CODE. Várias. Né? E muitas delas sequer se tornaram placas, se tornaram conhecidas. Houve um apagamento da luta negra na ditadura militar por um embranquecimento desse processo político de resistência à ditadura. Então é importante notar que há um grande legado das pessoas negras, especialmente do movimento negro unificado, né, nessa luta contra a ditadura militar. Eu acho que isso é um elemento central. Bom, primeiro assim, quer dizer, o Érico falou como a ditadura é uma continuidade do projeto autoritário brasileiro. Não? A nação brasileira foi projetada, foi imaginada, foi imposta aos povos que habitavam o território como um projeto supremacista branco. Não? A violência antinegra é o fundamento da nação brasileira. Não? É o fundamento da ocupação do território, é o fundamento da construção das instituições, é o fundamento da própria ideia de liberdade, não? Como eu disse no passado. Quer dizer, a liberdade para os brancos, como o livro recente de Matheus Gatto discute de modo brilhante, não? No contexto maranhense, não? Como a liberdade projetada e planejada na República era a liberdade para seguir explorando, não, para seguir violentando, para seguir massacrando de fato os corpos negros, extraindo riqueza do trabalho negro. Não? Tanto foi o capitalismo mercantil que estabeleceu feitorias escravistas na costa da África, não? Que abriu o Atlântico para o tráfico de escravos, não? Foi a escravidão de pessoas, de seres humanos africanos e africanas, não? Que promoveu a acumulação primitiva do capital. Assim, é a alienação da mercadoria que conforma, digamos assim, também elementos para a nossa própria alienação subjetiva nos dias de hoje. Mas é claro também que a esquerda branca institucional e a direita branca são faces da mesma moeda, não? Do mesmo projeto civilizatório, esquerda e direita, não? Rússia, Estados Unidos, a Guerra Fria, isso tudo, é claro, quer dizer, não, eu assisti no avião o Oppenheimer, o filme recente, não? E é muito interessante ver, não, como a linguagem, quer dizer, nada mais parecido do que dois inimigos políticos, digamos assim, não? Rússia e Estados Unidos, muito parecidos na corrida pela bomba atômica, porque estavam jogando o mesmo jogo, não? E esse não é o jogo do povo negro. Então isso também é importante ressaltar, apesar, como eu disse, de reconhecer, como faz o Érico, a contribuição dos companheiros que, e no Brasil e em África também, não, digamos assim, incorporaram a literatura e o pensamento do materialismo histórico para fazer face ao racismo e ao colonialismo. Também não dá para esquecer isso. Como em África, foi o marxismo que foi articulado também em outras formas, como diz o Robinson, não? Outras formas de resistência mais tradicionalmente africanas. Não? Mas não dá também para esquecer como a esquerda brasileira, branca, foi não? Ainda muito racista, em muitos sentidos. Não? E, por fim, a questão da morte negra. Não? Quer dizer, a nação foi criada no Brasil, não só no Brasil, não? Sobre a morte, sobre a escravidão, não? E o genocídio, sobre o consumo, não? A deglutição, digamos assim, da cultura e da energia criativa, da força de trabalho, não? Do negro e da negra, e sobre a morte negra, não? Do ponto de vista histórico e do ponto de vista estrutural também, nesse sentido, o afropessimismo está correto. A violência gratuita, o espetáculo da morte negra, a degradação do corpo negro, não? São elementos constitutivos da estabilidade do Pacto Nacional. Érico, Osmundo, primeiro eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês para esse papo, que foi muito bacana, a gente adorou, um monte de aprendizados aqui para nós. Dizer que as portas do 1049 estão abertas para quando vocês quiserem voltar, falar de outros assuntos, outros temas e deixar o espaço para as falas finais de vocês, recadinho final. É muito bacana realmente a conversa, o diálogo, espero conversar mais com vocês. Não li ainda o livro de Érico, mas vou fazer isso, fiquei super interessado agora, te ouvindo falar melhor, já sabia do lançamento, não, do seu trabalho, mas é muita coisa não, na cabeça de um pobre professor, né? Então, mas já fiquei muito interessado, vou atrás, vou ler também. Obrigado, gente. Tchau, tchau, um abraço, um prazer. Eu quero agradecer, foi uma conversa maravilhosa, gente. Fiquei muito feliz, como eu esperava, e ao mesmo tempo mais animado ainda em continuar esse debate, essas reflexões, e saber que esse espaço aqui é um espaço que acolhe a gente para fazer esse debate circular.
Obrigadíssimo. Bom, então nós ficamos por aqui. Para nos acompanhar nas redes sociais é @CAFUnifesp. Um abraço grande e até mais!